bom. E aí, Flavinha? Veio fazer o que aqui hoje? Hoje eu vim fazer um coletivão nesse espaço maravilhoso da XNOW, Vitre e Impulsione Oficina. Já falei, o que você faz? Eu sou a Flávia Rodrigues da Registro com Z e minha missão é te tornar dono da marca que você está deixando no mundo, impulsionando essa oficina que você divulga pro Brasil. Ela precisa de registro. Fala comigo. E assim abrimos. Você pode falar sobre o que é esse encontro? Estamos no nosso segundo Power 1 a 1, um encontro com empresários do BNI Impacto, para que seja um tempo intencional para gerar negócios, mas para a gente também se relacionar e eles conhecerem a nossa casa, o Grupo XNOW. Então, muito obrigada pela presença, sejam muito bem-vindos. Obrigada pelo convite. Obrigado, eu que agradeço também estar aqui. Sensacional, gostei já de tudo. Então, uma palavra que representa o ano da empresa de vocês. E qual a expectativa para esse nosso Power 1 a 1? A palavra que define o ano de 2026 para a Flávia e, consequentemente, né, para a Registro é processo, né? Que eu acho que todo crescimento demanda uma estrutura. E, para mim, a necessidade que eu sinto nesse momento é estruturar processos para que haja uma base para um crescimento ainda maior, né? Essa é o que eu vejo para 2026, isso é o que eu desejo. E a minha expectativa aqui com relação ao nosso encontro já está sendo atingida, né? Sempre que a gente se reúne, eu aprendo, vocês são incríveis, né? É muito bom, é o que o Rod falou. Essa possibilidade de você conhecer a mente e a mentalidade do outro faz com que a nossa mente também se expanda, né? Veja novas possibilidades, ver coisas, situações que às vezes a gente está muito no automático, ver de formas diferentes, novas, e essa é a minha expectativa aqui hoje com vocês. Muito bom! E você, Rod, conta pra gente. A palavra é novidade, né? Até os news aí que vai nas artes é sobre isso, novidade. Todo dia a gente tem uma oportunidade nova, né? Vive um dia novo. E a expectativa para esse ano é que eu tiro todos os meus projetos do papel. Porque a gente trabalha com criação, às vezes a gente acaba criando tantas coisas e não consegue se organizar para andar. E já está fluindo, já está dando certo, né? Esse evento foi uma das coisas que eu consegui programar em um mês. Etapa por etapa, a gente conseguiu entregar da forma que a gente queria e superou a expectativa. Então, para mim, a palavra esse ano é novidade. E o que eu espero hoje aqui, eu já estou hiper à vontade, está sendo maravilhoso, né? Acredito na troca, no relacionamento, né? E aprender com vocês, tá maravilhoso. Obrigado. Muito bom, muito bom. A minha palavra, né, do grupo é renovação, renovo. É um tempo novo, mas renovando, transformando, começando pela nossa mentalidade, por processos, por narrativa, identidade. Então a gente faz 6 anos de XNOW, né, e como consequência grupo. E é um ano que a gente tem passado por uma renovação mesmo do ânimo, da visão, da estratégia, para conseguir alcançar os próximos níveis aí que a gente almeja. E a minha expectativa para hoje é realmente que a gente tenha uma conversa prazerosa, entender mais a fundo os negócios e como que a gente pode colaborar para avançar e também gerar essa... A gente estava comentando, né, o quanto, estar lá na exposição expandiu a minha mente, me possibilitou viver algo novo. É que nem quando a Flá trouxe, achei muito legal. Quando eu entendo a mente do outro, a minha mente é expandida. Então, essa expansão de mente, de negócio, de entender que, independente, o Rod é um artista, a Flá faz registro. A gente trabalha com marketing digital, audiovisual, mas existe algo semelhante que a gente pode conectar, plugar no nosso negócio para aprender. E você, Fê? A palavra do ano do grupo é a mesma, é inovação, mas a minha palavra, vou repetir, a minha palavra desse ano pessoal é romper. Romper com todas as barreiras que eu tenho dentro da minha vida pessoal, romper com minha parte profissional, evoluir minha parte estratégica. A Flávia me conheceu antes da sociedade, né, com a Ari, você me conheceu após a sociedade com a Ari, então você já tem uma outra visão. Mas eu era uma pessoa que eu era solo, trabalhava sozinho, e hoje eu tenho um novo nível empresarial, um novo nível de negócio, de empresa, e é fazer com que isso seja transparente para todos, porque às vezes fica, como pode dizer, fica muito no intrínseco do Felipe, fotógrafo e tal, e sair dessa visão do Felipe fotógrafo para o Felipe empresário. Então romper a barreira do seu cara que tá com a câmera na mão,
e ser o cara que tá com uma empresa nas mãos. Sim, Muito bom. faz muito Bastante sentido. isso. Muito bom. E a expectativa? A expectativa de hoje é que eu possa me conectar melhor com o Roger, me conectar melhor com a Flávia e com certeza com a Ari, mesmo que a gente se encontre várias vezes, a gente sempre tem a oportunidade de aprender. Inclusive hoje eu aprendi algo da vida dela muito legal. E que a gente consiga ter aqui planos de ação para eu conseguir trazer boas referências para o Roger, contar mais sobre a sua história dentro do nosso canal, para que outros empresários se conectem com você. E da Flávia, a mesma coisa. Então, que eu consiga gerar negócio pra vocês. E aí, Mas que é galera? mais bonito, tinha tomado banho, vir direto do trabalho. Não, mostra a mão, mostra a mão mão. do artista, Aí, né? ó. A A mão do realidade, ó, artista. como que vem pro podcast. Vem direto Muito skin the do... game, tá louco? Daí vende. Não deu tempo, não deu tempo. Mas a gente também não avisou que íamos gravar um podcast. Não, mas tá bom, pô. Eu prefiro com a mão suja do que com a mão muito limpa. Tô suave, Mostra a verdade. tô de boné. Ah, Tô todo, tá Roger. todo Tá. casado. Só faltou um 7 Não na é? capa. É verdade. Isso aqui ainda é cliente, ó. Nossa cara. É cliente. Gente, agora é aquele momento, né? O que eu faço pra quem eu faço. E qual o melhor tipo de cliente hoje para vocês? Então, realmente trazer o que é o negócio, qual é o perfil de cliente ideal e como que a gente pode indicar com segurança. Então, exemplos práticos, dores ali que a gente tem no 1 a 1 pra gente seguir, para o Beni não falar que a gente não tá fazendo 1 a 1. Aham, A gente justo. tá fazendo 1 a 1, ok? Justo. 100% negócio, todo mundo tem ó. É isso aí. Justo. Conta pra gente, Flá. Eu começo? Vamos lá então. Fica tranquilo, você tem só 27 minutos. Vamos lá. O que eu faço para quem eu falo? Eu sou a Flávia Rodrigues, da Registro com Z. E na Registro, a nossa missão define exatamente o que a gente faz, né? Que é tornar empresários e empreendedores donos da marca que estão deixando no mundo. Porque construir um negócio não é só você vender alguma coisa, enfim, né? Entregar um produto ou um serviço. É você realmente construir um legado, né? Porque a sua vida tá nesse negócio. Então você coloca os seus valores, o seu tempo, se dedica financeiramente também, né? O seu intelecto, na medida que você vai agregando conhecimento para que você possa fazer cada vez melhor o que você faz. E tudo isso é comunicado através de uma única palavra, né? Eu costumo dizer assim, ó. Quando você vai comprar uma Coca-Cola, você sabe exatamente qual é a expectativa que você tem no sabor. E quando você vai comprar uma Simba-Cola, você sabe exatamente o que cada um vai te entregar só pelo nome que você falou, né? Então o nome ele comunica valores, qualidade, conecta com o público. E você construir tudo isso e de repente perder por não ter tido um cuidado muito simples, que é ser o dono de fato disso, né? É realmente muito triste. E eu falo isso porque é a minha realidade diária. Todos os dias eu atendo pessoas que perdem marcas porque não registraram elas, né? Então, o nosso primeiro passo é trazer essa consciência para que as pessoas entendam que a gente não está simplesmente tentando vender um produto, né? A gente está tentando criar realmente um ambiente seguro para que o empresário cresça. E por conta disso, hoje a gente tem dois públicos muito bem desenhados. O primeiro é o empresário que está começando de forma consciente. Ele escolheu aquele negócio. Ele abriu mão de uma estabilidade, às vezes, numa grande empresa, num CLT, porque ele descobriu um propósito, porque Deus colocou um propósito no coração dele, então ele sabe exatamente o que ele vai fazer. E ele sabe exatamente o que ele precisa para fazer aquilo, né? Então ele começa estruturado, ele busca uma contabilidade, ele busca uma empresa de naming, branding, ele busca um artista que vai, né, comunicar aquilo através de um espaço físico ou virtual, e ele entende o valor que tem em proteger tudo aquilo através de um registro de marca, uma patente e tudo mais. E existe um empresário que nasce da necessidade, que foi o meu caso, né? Eu sempre gosto de falar assim, que eu não gosto de gourmetizar a minha verdade, porque ela não se sustentaria. Então, o meu negócio ele não nasceu de um sonho que eu sonhei, que eu entendi que estava num momento de transição de carreira, não. Nasceu de uma necessidade que eu tinha de inovar e na minha vida pessoal e profissional. Então, o registro de marca era uma coisa muito óbvia pra mim, foi uma coisa que eu fiz. Mas, por exemplo, o meu primeiro branding eu fiz, acho que 1 ou 2 anos depois que a Registro já existia. Porque quando eu comecei, eu precisei fazer assim, cara, eu vou chamar um amigo, aquela história, né? Meu primo que faz logo. Hoje é IA, no caso. E aí, só que na medida que a gente foi crescendo, coisas que no começo não tinham valor, passaram a ter, porque o nosso nível de consciência, né, é a pirâmide de Maslow, né? A gente saiu ali da base da pirâmide e foi evoluindo. Então isso também hoje é um perfil muito interessante para Registro. São pessoas que passaram a primeira base da pirâmide e começaram a ver valor em coisas que elas não viam antes. Por exemplo, eu preciso me comunicar através de um branding, né? Qual que é a minha cor, como que eu vou me comunicar, qual é o estilo de letra, qual é o meu posicionamento. E essa pessoa vai enxergar valor também no registro de marca, na proteção, porque ela entende que aquilo não é uma marca, aquilo é um pedaço dela levando a empresa dela para o mundo.
e que tem um impacto gigantesco, né? Muito. A Flávia sempre conta o caso da Sodier, Sim, que eu acho que é muito emblemático. importante. Dá Uma palhinha. Só pra pegar, assim, Bom, o que aconteceu. a história da Dona Cleusa Maria é inspiradora, né? Porque ela começou numa salinha de 20 metros quadrados. Ela trabalhava, se eu não me engano, ela era... Eu não sei se ela era doméstica, mas alguma coisa assim. Ela trabalhava numa fábrica. E ela começou a fazer bolos porque ela queria crescer. E aí ela tinha ali um espacinho de 20 metros quadrados, onde ela fazia... E ela sempre teve como prioridade a qualidade, né? Tanto que hoje ela tem filiais fora do Brasil e ela manda containers de produto, por exemplo, da Nestlé, que não tem lá, pra manter um nível de qualidade dos produtos dela, né? E quando ela começou o processo de registro de marca, ela escolheu a marca Sensações. Sensações é a marca de um chocolate. Pra quem não entende do assunto, não tem nada a ver com uma loja de bolo. Só que quando a gente vai para o objetivo de um registro de marca, a lei, além de querer proteger o empresário para que ele possa empreender com segurança, inovar e trazer novidade para o mercado, sabendo que ele vai colher os frutos daquilo, a lei também tem como objetivo proteger o público. Quando eu vou comprar um produto, eu tenho que saber qual é a origem. Por isso que se você vai no mercado e tem duas embalagens muito parecidas, né? Eu sempre falo, com certeza você já trouxe um Mole achando que era um Veja para sua casa, porque você viu a tampinha vermelha, embalagem azul, é um Veja. Quando você estiver na sua casa, você vê e fala, putz, não é, né? Alguém fez igual para me confundir. Então a lei também tem esse objetivo de proteger o público para que ele não se confunda. Quando ela iniciou o processo de registro, ela já tinha 70 lojas no formato de filiais. Só que não era filial, né? Porque ela não pôde, de fato, fazer um processo, porque ela ainda não tinha um registro da marca. Hoje é possível, desde que o franqueado esteja ciente de que ainda não obtivemos um registro de marca, porque o processo é longo, né? De qualquer forma, no caso da Dona Cleusa Maria, com 70 lojas já abertas, ela descobriu que ia ter que mudar a marca. E aí ela precisou arcar com o prejuízo dos 70 franqueados, né? Porque era mudança de fachada, de tapete, de embalagem, contratos. Então ela arcou com um prejuízo de 3 milhões de reais. Só que ela já tinha caixa pra isso, né? Tem empresa que hoje quebraria por 30 ou por 300 mil. Se de repente você chegar um processo aí pra você, não, 30 pau. De repente não te quebra, mas quebra um outro negócio, né? Ou aperta, você vai deixar de investir em alguma coisa para pagar, né? Vai deixar de investir 3 mil no registro da marca para investir 300 mil, 30 mil numa ação judicial, talvez. Então, esse é um caso muito emblemático. E aí ela foi buscar o nome, ela escolheu Sodier, que é uma palavra fantasiosa, como a gente diz na lei, que é a junção de Sofia e Dier. E aí ela conseguiu o registro, né? E ela conta que depois disso ela evoluiu. Mas ela tinha um calcanhar de Aquiles que poderia ter sido evitado, assim, tranquilamente. Só se ela tivesse conhecido a palavra um pouquinho antes. Foi na vida dela. E também aconteceu com Flávio Augusto, né? E eu acho que é legal a gente ouvir essas situações. Eu tava comentando hoje com a equipe, a gente tem um momento de cultura que é o MOVA. Primeiro a gente tem que aprender com nossos erros, mas melhor ainda a gente aprender com os erros dos outros, né? Então, é algo que parece... Que nem, óbvio, quando tá na necessidade, você desafaturar. Ai, vamos falar a verdade, né? Desapagar as contas. Sim, claro. Sobreviver. Se quiser B.O., deixa quebrar essa marca aqui. É verdade. Mas depois ali de um momento de sustentou o negócio, validou, é um investimento muito baixo perante ao risco que você corre de não fazer esse investimento, né? Eu tenho... A Exnal, ela é registrada, ainda não conhecia a Flá, Impulsione está no processo. Temos que registrar a Vitri agora, porque a Vitri oficializou como uma empresa, legal, ela era uma marca, legal, né? Ela era uma marca e agora virou, a Van abriu lá a empresa, então agora eu também tenho que fazer o registro, mas é algo que é muito porque, por exemplo, a Claro entrou na Exnal lá por conta do Now. Você acredita? E aí, então assim, é uma coisa que se você não tá respaldado, né, muitas coisas podem afetar. Então, é muito importante aprender vamos aprender com o erro dos outros, antes que aconteça com a gente, né, é muito bom. Isso você sabe, né? Exatamente. Faz sentido. A Rod 7 é registrada também. Eu sei. Eu não tinha conhecido. O famoso Rodney. Essa é a marca Rod 7 conhecida. Fez esse trabalho e tá fluindo bem. Por que 7? Desde criança, quando eu aprendi a contar, a hora que eu vi o número 7, eu me apaixonei. Falei, eu quero escrever o 7 na minha assinatura. Quando eu aprendi a escrever, colocava 7 em tudo, no RG não deixaram. Falei, quando for grande, eu puder assinar, eu vou colocar 7.
Obviamente eu continuei não podendo. E aí, quando rolou a marca Rodney 7, porque eu assinava Rodney Silva, mas não era algo sonoro. E eu não queria ser conhecido, né? Queria que a arte fosse conhecida, né? Era esse meu propósito. Na época de eventos, que tinha produtora, etc., a galera me chamava de Rod, né? Algumas promotoras ou alguns amigos próximos. E quando eu fui fora, eu vi que isso era boa assonância, né? Lá fora, né? Rodney, Rod, era muito mais fácil. Aí eu lembrei do 7. Acrescentei, aí ficou porque lá fora funcionou bem e aqui, perfeito. E aí eu trazia aquele selinho, né, o amarelinho, depois a assinatura, não vai em todos, mas muita arte de rua, vai o amarelo, depois o Rod 7. E aí funcionou, depois vi que o 7 era maravilhoso, né, tem bons significados, né, verdade. Dentro do que eu gosto, dentro do que eu leio, do que eu acredito, então ficou, acho que já era escolhido. Mas foi uma paixão mesmo de criança. Conta pra gente, amigo. Bora lá. Aquela resumida básica. Minha formação é publicidade e marketing. Trabalhei durante alguns anos em agência. Tive uma produtora e agência mais focada em eventos, né? A gente também tinha um braço de publicidade, onde a gente produzia desde festa de 15 anos na Vila Besutti, colocava chapeleiro maluco descendo do teto, bailarina jogando flores no convidado, até, sei lá, produzir uma figuração com 500 pessoas para Brastemp Inverse. A galera, final de semana, no centro de São Paulo, todas as marcações a gente fazia. Tudo no papel, malha terrestre, em Brasília, 5.000 pessoas vindo do mundo inteiro. 2 hotéis, Asa Norte, Asa Sul e Taguatinga. Então a gente fazia todas essas bagunças. Só que aí, obrigado, boa tarde. Eu sempre fui apaixonado pela arte desde criança. De ganhar um brinquedo, desmontar o brinquedo, montar de outra forma, mas não imaginava que isso poderia ter algum significado. Eu ficava muito chateado quando as pessoas jogavam coisas fora e eu sempre pensava, por que não faz? A criança não tem uma voz ativa, né? Quando eu fui crescendo e tomando autonomia, eu comecei a aproveitar coisas dentro de casa mesmo e refazer de outras formas. Eu vi que aquilo era legal, tinha valor, né? Aí conforme foi passando o tempo, mesmo com a empresa, eu ia fazendo algumas coisas em paralelo, né? Trabalhei um pouco de design, fiz alguns projetos pequenos, mas que envolvia muita arte, era essa a minha ideia. E aí cheguei numa empresa pequenininha, que foi a minha segunda, tive 2 empresas. Essa cresceu do modo que foi para quase 60 colaboradores. E eu estava muito feliz com todo o resultado, tinha sócio, etc. Estava numa crescente, só que eu não me enxerguei mais lá há 10 anos, por causa da arte. Porque se crescesse mais, eu nunca ia poder testar, né? E aí, há 9 anos atrás, um pouco mais talvez, eu tomei a decisão. Falei, papai do céu, eu queria vender. Não sei como que eu faço, como que eu saio daqui. Não sabia o que fazer. Semana seguinte, a minha funcionária, que era minha colaboradora, que era supervisora, virou minha sócia. Durante o ano, a empresa cresceu, ela me ofereceu uma proposta. Bem quando eu orei, assim, papai do céu, foi muito rápido. E ela não sabia de nada. Não sabia, nem tinha ideia. Falei, vou pensar, né? Muito tempo aqui dentro. No dia seguinte fui lá agradecer ela. Falei, então vamos negociar. A gente negociou, foi tudo muito rápido. Semana seguinte eu já não estava mais na agência, eu não sabia nem o que fazer. Perdido. Assim, e agora? O que eu faço? Quase 10 anos. Toda uma rotina, tudo mais. E aí, isso assim, contando com freelance, tinha muita gente. Eu não sei números exatos, né, de quantidade de pessoas. Só que, assim, às vezes no final de semana era 5 eventos. Com as receitas próprias, com os freelances, com os fornecedores, era muita gente. Aí, imagina você acordar outro final de semana, você não precisa ligar, não precisa atender. Nossa, vazio, né, Rod? Maravilha. Pois é. Aí Aí eu resolvi... Bom pra caramba. Eu resolvi na praia. muito, eu tive 3 celulares uma época, porque era um só pra funcionário, um pra a família, pra dar conta. E aí, falei, vou comprar umas telas, né? Eu brinco, né? Eu tinha brigado com a Laís, minha esposa. Hoje esposa, né? Na época namorada. Foi bem perto de casar. A gente casou, ela pediu as contas do escritório e eu larguei a empresa. A gente acabou de casar, tipo, no primeiro mês. E aí, quem vai fazer a vida? Foi assim, e aí quem vai fazer a vida? Eu falei, não sei. Falei, vou viver de arte, brinquei. A gente brigou, tinha uns quadros, comprei mais umas telas, resolvi pintar pra dar uma estressada. Eu produzi tanto, falei, agora o que eu faço com isso? Um amigo viu, resolveu fazer uma exposição, tinha uma loja lá e tal, fez exposição, vendeu um monte, apareceu um monte de gente. E aí, não sei, até hoje quem me indicou, foi pra uma editora no centro de São Paulo, uma fachada 13 de frente por 3 de altura, 12 de frente por 3 de altura.
não sabia nem dar orçamento. Eu Joguei um número parece bem aleatório. especificar uma Não, eu joguei um número aleatório, foi 2.000 na época, se não me engano. Eu falei, nossa, eu comprei caríssimo. Eu não tinha noção, não sabia nem quanto custava a tinta direito. Aí passou uma semana, ninguém retornou. Eu falei, acho que cobrei muito caro, né? Do nada, mandaram e-mail, ó, tá aprovado, vai começar quando? Eu falei, nossa, vou fazer um mural. E aí começou, fiz o primeiro, aí já indicaram pra uma podóloga, o pessoal lá de dentro, aí começou o segundo, o terceiro. Sei que quando eu vi, eu tava 7 meses já produzindo, vendendo, tanto quadro quanto mural. Mural no começo foi muita coisa. E aí tive uma proposta pra Califórnia, pra conhecer algumas galerias, outros artistas. Vendi minha prancha, meu skate, DJ, né, troquei 5 anos, os materiais de DJ. Vendi tudo que eu tinha, rack de carro que eu carregava a prancha. Eu não ia usar videogame, juntei $1.000, assim, em questão de um mês. Tinha um lugar pra eu ficar 15 dias. Aos 15 dias começou a acontecer. Fiquei um mês virou 2. Eu fiquei lá 6 meses morando lá em Newport Beach. E ela foi também? Foi depois. Encontrei ela no Canadá. Porque lá eu vi que no Canadá, em Toronto, tinha muita galeria. Tava comunicando com algumas. Tinha um amigo querendo umas artes. Falei, vou dar uma esticada pra conhecer. A ideia era ficar 2 meses, né? A gente tinha juntado a grana. 2 meses virou 2 anos, tudo naquela resumida. Porque entrou a pandemia, a Laís sofreu um acidente, voltou pro Brasil para operar a perna. Aí eu fiquei para fechar a conta do banco, fazer as coisas, trâmites. Aí entrou a pandemia, fechou o aeroporto, ninguém sai, ninguém entra. Aí eu fiquei lá, comecei a produzir dentro de casa e postar na internet. Uma pessoa pediu a história da vida dela, foi lá que eu desenvolvi a arte narrativa. Aí a outra, também queria a minha história. A outra também queria. Aí fiz a cidade de Toronto, queria a cidade, fiz os cachorrinhos. Virei meio que umas linhas. Quando eu parei de contar, já tinha sido 50 quadros, quando eu parei de contar. E não parei, esse 1 ano que eu fiquei lá mais sem poder voltar pro Brasil, foi a melhor fase, assim. Algumas galerias consegui entrar também, teve situações de galeria que mandou pro mundo aí. E aí deu um start, mudou minha vida, literalmente, porque a arte já estava acontecendo. Mas essa fase foi bem o começo, quando eu voltei pro Brasil, eu não sabia o que fazer. Quando você voltou pro Brasil mesmo? Agora faz 5 anos. Fiquei 3 anos no interior, porque eu comprei uma loja de decoração, não sabia o que fazer. E uma oportunidade, comprei. Vendia Rio de Janeiro, São Paulo e Litoral Norte. E aí quando eu via, Rodney, tem um mural pra fazer aqui no meu escritório. Vinha, uma parede. Tem um quadro, vinha pra ficar 2 dias, ficava 5. Tem não sei o quê. Quando eu via, vinha pra ficar 4 dias, ficava 20. Aí resolvi voltar pra São Paulo, fazem 2 anos. Logo comecei a conhecer vocês, procurei um grupo de network, porque em São Paulo eu conhecia muitas pessoas. Falei, vou para um lugar que eu não conheço ninguém, procurar um mar azulzinho. Resolvi vir para o ABC, nos grupos aí, conheci o Márcio. Vim para o ABC. Foi pelo Márcio que você foi na internet ali, né? Foi pelo Márcio, mas WhatsApp, grupos de outros networks. E aí conheci, vim, visitei um amigo meu que também já era Beni, só que de um outro. Só que eu me identifiquei lá com vocês, né? Falei, é isso que eu quero, vamos ver, entrei. A ideia era ficar 1 ano pra ter relacionamento. Não pensei nem em vender, nunca imaginava vender uma arte no Benin. Sério? Nunca, não entrei na intenção, eu tenho que vender. Eu queria ter relacionamento. Falei, vou me doar, vou praticar, entender o negócio e fazer o que tem que fazer. Foi essa a minha ideia, me dediquei muito. Só que aí começou a funcionar. Eu recuperei do 2º por 3º mês o investimento e o primeiro ano foi sensacional. O segundo, eu tinha agenda só para 2, 3 meses, assim, sempre. Sabe, é sobre isso. Resumindo aí minha trajetória, né? Porque nesse meio, fiquei como DJ 5 anos, mais moleque foi moda, fiz muitas coisas. Bem moleque, barman, garçom, sempre me virei. Sabe uma coisa legal? Fui garoto propaganda da Claro. Por isso eu falei, sério? Tem algum contato lá dentro? Rod, você contando essa história, eu já ouvi algumas vezes e sempre me surpreendo, né? Não sei se é porque eu tenho a memória curta ou porque a história é incrível. As duas coisas. Mas tem um cara que eu admiro muito, ele chama Fernando Conrado. E ele é um advogado, assim, que lá no Sul ele era tipo fodástico. Um escritório que só atendia, né, o pessoal, a nata de Porto Alegre. E aí ele passou por um processo um pouco parecido assim com esse que eu tava contando. E ele falou assim, cara, eu quero viver da minha arte também. Só que você imagina, um cara advogado, assim, da nata, escritório no prédio mais caro, enfim. E aí ele foi virar fotógrafo. Que era uma coisa que ele amava. E aí ele falou que óbvio que ele tinha, assim, como viver daquilo, então ele começou de baixo. E aí ele falou que ele começou fotografando casamento de amigos. E aí ele falou assim, cara, que ele vivia aquilo, então às vezes ele tava ali, ajoelhado, sentado, deitado pra pegar o melhor ângulo, ele amava o que ele tava fazendo. E uma vez um amigo encontrou ele e falou, cara, o que aconteceu? Né? Você regrediu, né, tanto.
precisando de alguma coisa? Ele falou assim, não, foi uma escolha que eu fiz, eu tô mega feliz. E depois de um tempo, né, ele começou dessa base, porque ele não tinha conhecimento, ele teve que voltar muito. E aí ele terminou a carreira de fotógrafo, ele é um cara, depois vocês pesquisam, ele é mega inteligente, tem, sei lá, 5 faculdades, filosofia, né? E ele terminou como fotógrafo da Ferrari. Da Ferrari não, ou da Lamborghini. Ele ia pra... Cara, ele ia assim pra França, pra lugares assim, né, que era exclusivo da, se eu não me engano, é Ferrari, ou é Lamborghini, alguma marca assim. Bom, qualquer uma das duas pode fechar o olho. Legal pra caramba. Depois pesquisa a história dele. E assim, uma coisa que ele falou muito que eu me conectei com você é a questão da humildade, né? Assim, que às vezes pra você viver o seu sonho, você vai ter que dar uns passos pra trás. Né? Você vai precisar ser humilde, porque você vai abrir mão de uma empresa, pra você ser funcionário, onde você tá lá, né? E voltar de repente, você como Mansuja, quem olha o cara pintando um muro? É sobre isso, E ninguém sabe o que tá passando lá dentro, né? E foi um aprendizado agora do que você falou. Eu fico muito feliz. De humildade. Saber dessa história me deixa feliz, saber da tua visão também me vendo, fico muito feliz. Porque eu entendo, todo mundo tem um pouco de vaidade, tem que ter, é importante ter um pouco de orgulho, mas eu penso que é uma vida só pra gente viver coisas, né? E a gente pensar, chegar numa idade e falar, poxa, eu poderia ter tentado. Obviamente, né, as pessoas no começo julgavam, poxa, era modelo, e agora não se cuida. Pô, tá pintando muro. Você tem capacidade, você poderia fazer algo melhor, sabe? Tem vários discursos, principalmente no começo, né? Foram poucas pessoas que acreditaram, mas pra mim muito importante, família, esposa, 2 ou 3 amigos próximos, sabe? Mas muito próximos, assim, não, vai dar certo, mas pouquíssimos. Muitas pessoas olhavam assim, isso aí, sabe? E aí, quando as coisas fluíam, eu falei, eu tenho que acreditar em mim, como outras coisas que ninguém acreditava, acreditei, fluiu, porque eu fui muito atrás, pedi muito pra Deus. E a arte foi assim, né? Até hoje, às vezes eu chego em alguns lugares, aprendi a me posicionar, aprendi o marketing pessoal, fui aprendendo e tô aprendendo, né? Como a gente se posiciona, por quê? Eu tinha os dreads até a cintura, poderia ter, não tem problema nenhum. Mas eu entendia o que eu queria passar, não cortei os dreads por causa disso, mas acabou ajudando de uma certa forma, porque até hoje às vezes as pessoas falam, pô, tu é artista, acho que vai vender na praia, e não tem problema se fosse, né, mas eu vejo que as pessoas não entendem, como às vezes vai lá no ateliê, isso que você faz, nunca espera que é algo significativo. Né? Porque eu costumo ter um relacionamento, conforme o interesse da pessoa, a gente vai contando um pouco da história, para onde que as artes vão. E quando a pessoa começa a entender a essência, vê que é algo valor, eu vivo disso, né? As contas, né? Eu vivo de verdade, todas as contas é feita de arte. Então, eu acredito tudo que a gente faz com amor, com intenção e propósito, ser estratégia toda semana, dá certo. Que nada vai ser fácil. Né? Eu penso lá atrás, algumas coisas que poderiam ser um caminho sólido, um lugar fixo, né? Um CLT, não é ruim, beleza? Mas eu não seria tão feliz igual eu sou hoje, sabe? Estar em vários lugares, fazendo coisas diferentes, conhecendo pessoas diferentes e desenvolver o que eu amo, sabe? Às vezes entra um projeto novo, eu falei, caramba, eu não acredito que eu vou fazer isso. É sensacional. Pô, outro dia eu tava na casa do Márcio Garcia, falando de arte. O cara me deu uma aula. Se não fosse a arte, jamais eu conheceria ele. Alguém que eu já admirava. Gosto dele como pessoa, assim, como artista, mas conhecendo ele pessoalmente, a humildade. O cara me falando de arte, me dando vários toques. O cara é sensacional. A arte me proporciona isso, viajar, tá em lugares ainda hoje, né, em lugares que eu nem imagino, sabe? Foi a arte. Se eu não tivesse provado isso, eu não sei como seria. É sobre isso. E aí você me falando disso, fico feliz demais. E essa questão que você está falando sobre as pessoas que apoiaram, né? É muito sobre a visão de mundo. E às vezes, e uma coisa que eu tenho aprendido, aprendi com a minha história e também aprendo, né, vendo o Rod, é que a gente nunca pode julgar ou olhar o outro com a nossa ótica. Por exemplo, eu quando fui pedir demissão do Axé no auge da pandemia para abrir Act Now, cara, 85%, 90% você tá louca, você tá maluca, porque a visão de mundo das pessoas era que aquele era o melhor lugar pra mim. Só que eu tinha um propósito, um chamado, Deus tinha um caminho pra mim que eu precisava usar, como pra você. A Ari de antes ia olhar e falar assim, cara, que cara louco, meu. Ele deixou tudo e
Só que hoje eu olho porque tem a singularidade, aquilo que Deus te chamou pra fazer é diferente do que me chamou pra fazer, do que te chamou pra fazer, do que chamou o Fê pra fazer. Então tem singularidade, tem propósito em tudo. Por exemplo, ó, e aí é o que eu falo, se eu fosse me meter a fazer arte, eu ia morrer de fome, porque eu não tenho essa capacidade, eu não tenho esse dom. Se eu fosse pegar uma câmera pra gravar, eu ia... Porque não foi aonde eu fui chamada. E eu mexi com o computador. Então... Eu tinha um monte de assistente lá na agência, só pra vocês saberem. Porque... Fazendo papel. Falei, tá aqui o projeto. Resolve Agora aí. se Não vira. consigo criar assim, bonito, acho massa. Não tenho talento nenhum. Fê, Faz papel. e muito específico essa conversa, né? Hoje a gente teve uma conversa sobre isso, que às vezes tem umas coisas que tá muito difícil porque não é onde a gente tem capacidade. E Deus, a capacidade vem de Deus. Ele nos dá a capacidade, só que requer a nós reconhecermos Isso. e estarmos dispostos a desenvolver as habilidades para fazer essa capacidade. É sobre que é a parábola do talento, né? Que ele dá talentos específicos para cada um em quantidade. E ele só vai liberando mais capacidade conforme você pega o que ele te deu e você desenvolve a habilidade para fazer aquilo ali se multiplicar. E às vezes você tá querendo fazer uma coisa que primeiro você nem tem capacidade, você nem foi chamado, você não é autoridade naquilo, mas você tá querendo fazer porque parece que é bonito, porque parece que é bom, Sim. e aí aquilo fica, e aquilo que você foi chamado você não tá fazendo. E quando você, e isso assim tem sido um aprendizado muito grande que eu tenho vivido, a gente também aqui como grupo. Primeiro, não existe competição. Uhum. Aonde eu fui instituída a autoridade, e não sou eu que quero. Uhum. Deus me pôs autoridade. Quando eu falo autoridade, não é autoritário. Não, entendo, totalmente entendo, diferente, entendo. né? E aonde ele me... Se eu não assumo a minha autoridade, eu tô pegando a de alguém. E eu tô deixando um buraco lá onde deveria ser eu. E ali tá faltando algo. Quando cada um assume suas responsabilidades, por exemplo, aqui nós somos em 3 sócios. E isso, assim, tem sido um aprendizado gigante pra nós, esse entendimento. Porque quando eu desço pra fazer algo que não é, assim, quando eu desço no sentido assim, quando eu vou pra fazer algo que não é a minha autoridade, eu tô entrando, por exemplo, na frente da autoridade do meu sócio. E eu tô quebrando ele. Só que aparecendo algo bom, querendo ajudar. E quem tá lá fazendo o que eu deveria fazer? Ninguém. Então, olha como todo o ecossistema fica enfraquecido. Quando você não olha pra você e fala onde eu sou bom, aonde Deus me capacitou. Uhum. Ok, mas o Deus me capacitou não significa que eu não... Você tem o dom da arte, certo? Uhum. Mas você desenvolver a habilidade não te faz ser melhor nela? Demais. Não te dá acesso em outros lugares e quando você vai ver, você vai tendo porções novas? Demais, tô me formando em psicanalista, não pra ser psicanalista por causa da arte, Ai, que legal. ser o melhor ouvinte. Você foi desenvolver uma É habilidade isso aí. pra essa capacidade aumentar. Então, pra mim, assim, a chave virou muito quando, ó, Deus te constitui autoridade. Nessa autoridade, ele já te libera a capacidade. Só que depende de você assumir, se posicionar nessa autoridade, desenvolver habilidades para aumentar essa capacidade. E aí entra a singularidade. Porque a capacidade que ele te deu é totalmente diferente da que ele me deu e da que te deu. Tem capacidades que são semelhantes, a comunicação e tal. Mas ok, só que isso, e aí, eu não consigo. E aí é uma visão tão limitada, né? Quando você não consegue enxergar, porque você acha que todo mundo tem que ser igual a você. Então meio que eu tô falando assim, ó. Deus, você tá errado. Eu que tô certa, porque eu acho que todo mundo tem que ser igual a mim. Então, tipo assim, é uma coisa muito egocêntrica, Não, né? faz muito sentido, muito sentido. E vendo assim, né, eu com muita humildade, assim, por exemplo, eu te conheço há 2 anos, Uhum. mas eu passei a te enxergar diferente quando eu mudei o meu olhar de entender que é um negócio, que é uma habilidade, que é o dom, que é uma coisa. E aí, quando eu vivi o que eu vivi no sábado, eu entendi a graça de tudo isso. E como é uma coisa muito Eu sou prova maior do que, Fê? de que você reconheceu ele depois de um tempo. É? Porque É já normal, teve, é eu normal. lembro de uma época da gente, eu falo, nossa, o trabalho do Roger é legal. Aí a área olha e fala assim, não tem nada a ver esse negócio aí com a empresa. E é normal, é normal. Nunca é sobre o outro, é sempre sobre a gente. Porque a minha visão era limitada. A gente não consegue, às vezes, entender o porquê isso. Pô, a gente não cabe igual de história, de escritório, de direito. Quando você vai imaginar um quadro de arte com o logo deles, é o que eu mais faço. Então, É o que eu mais faço. porque mas aí a questão é, a minha autoridade de consciência Que legal me isso. limitava de Sensacional. enxergar o negócio. Sensacional. Tipo assim, olha como que... Por isso que esses momentos são importantes, né? Assim, porque é uma expansão de consciência, de níveis de possibilidade. Porque é exatamente isso. A gente, às vezes,
pensa que, né, assim, que nem a hora que o Rod falou, poxa, só 85%? Não, você falou 85%, você falou 2 amigos, né? Na hora eu falei, mano, eu ia ser uma amiga que ia falar, Rod, Eu você também tá na normal, época. É normal, tá? E eu já me vi fazendo isso com pessoas que eu amo. Exato. E aí é uma questão, é o amor. É normal. A gente ama e projeta os nossos medos. Quando a gente ama, quando a sua mãe chega e fala assim, é muito da mãe isso, né? Não deixa o menino pegar isso. E geralmente o pai é aquele que fala, deixa ele quebrar a cara. Tá? Então é uma forma de amar. Por isso que, né, tudo é amor. Só que alguns amores são limitados por medo. Ou estão adoecidos, né? Então, até quando a gente quer pôr um limite no outro, você tá amando, mas dentro da sua limitação. Então, você tá privando ele e o mundo de viver, né? Por exemplo, eu vou desenhar um cenário aqui, não sei se é real. Sua mãe. Imagina, você vai lá no escritório de publicidade, estabilidade, né? Minha Imagina sua família. mãe. E você fala, só que é seu, cara. É seu, Deus colocou no seu coração. Então, por isso que tem coisas que, assim, as pessoas falam, né? Não conte os seus planos para ninguém, porque o que ninguém sabe, ninguém estraga. Mas, às vezes, sabe que a pessoa não teve a mesma visão que Deus deu pra você. E é normal. Super, porque Isso a pra mim pessoa não tá é te chamando. crítica, né? Com Eu acho inveja. muito normal. Não, é medo. E é uma forma de proteger. E como é bom você entender você. Porque daí a opinião do outro não te... Eu escuto, Tipo assim, né? você Eu aproveito, mas tá tudo bem. Se é de alguém teve- relevante, você até põe ali na balança, mas quando... E até uma coisa que a gente conversou no seu estúdio. Autoconhecimento. Quando você se conhece, você sabe, né, de onde você tá, pra onde você tá indo, as habilidades, as ferramentas que você tem, o que te falta, o que você vai precisar adquirir no caminho, a opinião do outro é só a opinião do outro. Mas então, por exemplo, e o Rod sempre foi... E ele sabe, porque algumas vezes assim... Quando você... Algumas vezes a forma fala assim, ó... Quando for o tempo e você tiver, assim... A gente tiver a oportunidade, eu vou te mostrar. Então ele sabe que... E eu achei isso... E eu percebi na jornada... Que ele não vai dar um murro em ponta de faca. Tipo, ele vai entender que, ok, aqui tem uma limitação e com muito respeito você trouxe até onde a minha limitação me permitiu. E aí eu aprendo muito, porque às vezes a gente quer meio que jogar a goela abaixo o nosso negócio pra É normal, pessoa. é normal. Só que a pessoa não tá pronta pra ouvir aquilo. É normal. Então teve umas 2 vezes assim que a gente conversou, a gente sentou, falou sobre negócio, sobre a mim, muito, né, da minha visão. E aí passava assim. Mas aí não sei, a gente entrava na arte e falava, quando houver uma possibilidade, a gente ia conversar, vou te mostrar que existe, não sei o quê. Então assim, ele sabia ali, não sei se consciente ou inconsciente. Não, é normal, porque assim, eu sou muito calmo, né? As pessoas falam, como você vende tanta arte? Eu falo, eu não vendo arte. As pessoas têm que saber que eu existo, né? No meio de uma quantidade, uma hora, se tiver necessidade, a pessoa entender, que eu brinco, Henry Ford, o ambiente muda o indivíduo, a arte muda o ambiente. É sobre isso, né? A época que eu estudava e tal, eu ficava pensando nisso. Poxa, a arte muda o ambiente para mudar o indivíduo, é sobre isso. Então, eu sei que cada um tem um tempo, não é questão de conhecimento, não é questão de ser culto ou não. É vida, é normal, né? São vários mundos, né? São vários tempos. E eu sempre fui muito agitado, né? Eu pratiquei ser mais calmo, ter o tempo, ter as pausas com o tempo. Hoje tem energia lá em cima, no topo, para uma palestra, né? As palestras aí de network, de marketing, mas pros negócios, pro relacionamento, eu sou hiper calmo, eu só preciso existir para que as coisas aconteçam. Tem pessoas que vão andar comigo 5 anos e não vai ter necessidade de uma arte, devido ao que vive, devido ao momento, não é questão de gosto. É os momentos, tem um porquê. Tem pessoas que me procuram para fazer arte. Eu tento entender, eu falei, você não tá precisando de uma arte. Vou indicar um amigo que faz adesivo, vai ser muito mais eficaz dentro do que você procura hoje. É sobre isso. Ou indico outros artistas, dependendo da arte que a pessoa quer. Às vezes até é fácil, mas tem tal artista que é muito específico pela que ela quer, vai funcionar bem melhor. É sobre isso, né? E aí, esse é tempo, né? Eu vivi isso a vida inteira, relacionamento, só que muito agressivo, né? Muito agitado, correria de negócio. Lobo de Wall Street, sabe? Amava aquilo. Vivi um pouco disso de uma outra forma, obviamente, né? Não cheguei nem perto, enfim. Outro cenário. Tô tentando ilustrar a energia, né? E hoje eu vivo num tempo talvez mais velho, mais maduro, né? Com algumas vivências, com alguns objetivos, que eu tenho essas pausas. Cada um vai ter um tempo. E às vezes é difícil você explicar toda uma trajetória ou alguns objetivos num período curto. Sabe quando a gente tem aquele bate-papo, um exemplo? Tem pessoas blá, 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 e tá tudo bem. Cada um no teu tempo. Não tem como explicar toda uma trajetória de uma escultura, toda uma trajetória de mural, como eu comecei a fazer mural, o porquê que é bom fazer mural, o porquê que eu desenvolvi um taqui, exemplo. Porque tem objetivo. Eu tô mirando galerinhas na Europa,
Porque às vezes é muito mais fácil entrar pela arte urbana, hoje, nesse momento, 2026, tudo que está acontecendo no mundo, como artista plástico, entendeu? Então eu tenho várias vias, é tudo estratégia. É sobre isso, mas como a gente explica isso, às vezes, questão de 1 hora, é tempo. E às vezes a pessoa ela não vai conseguir entender. Não, eu é não normal. entenderia. É normal. Tipo, 2 anos atrás, talvez quando a gente fez o primeiro 1 a 1, eu não conseguiria entender. Por conta da minha visão. É normal. Da minha visão limitada de mundo e de achar que, tipo, o mundo é minha caixa, sabe? É normal. De uma Graças forma. a Deus que a gente evoluiu. E é muita informação, né? Do mundo, né? É muita informação. Aí quando vem uma informação totalmente diversa, porque eu entendo que a arte plástica não é algo tão comum, né? Que você encontra toda hora, etc e tal. Então eu entendo que às vezes assusta, às vezes é curioso, e é normal. E na verdade, às vezes normal. você não tem recipiente para aquilo, né? Sim. Eu costumo dizer assim, não adianta querer colocar 1 litro de água num copo de 200 ml. Não vai caber. Não vai. Vai transbordar, não transbordo, não sei se você tá falando. Transbordo, não sei. Bom, né? Mas simplesmente vai embora porque você não tem como aproveitar aquilo. Então você tem que desenvolver esse espaço, tem que caber, tem que alargar as estacas, né? A Bíblia fala. É isso aí. Pra caber essa informação, essa novidade que você está buscando. Se não vai vir, você não tem E a troca? espaço para aquilo entrar. E a troca. Por isso que tem que tirar o velho para entrar o novo, uma mentalidade velha, né? Para que coisas novas caibam na nossa vida. E assim, toda semana tem recorrência. É algo que eu não esperava metade, né? Mas eu falo, tem todo um trabalho. A galera fala, tô correndo, não tenho tempo. Todo mundo sempre vai estar correndo, eu até brinco, né? A galera é tudo atleta, né? Se a gente tá com muita atividade, sinal que as coisas estão funcionando, né? Mas a gente tentar separar um espaço para se relacionar, por mais difícil que seja, tudo vai ser uma prioridade. A gente nunca vai ter um tempo. Agora eu tô tranquilo, vou lá no Felipe, vou trocar uma ideia, vou vir aqui na área. Hoje seria um dia, exemplo, muito cansativo. Grafitei de manhã, fui numa reunião, cheguei atrasado, vou sair agora, boa noite ainda pro ateliê. Na teoria, poxa, eu poderia marcar um outro dia? Poderia não, mas o momento é hoje, sabe? Não dá pra passar isso. Olha o tanto de coisa que eu tô aprendendo com vocês hoje. O exemplo que você me deu, isso aqui vai servir pra minha vida. Vai me dar mais impulso. O que você tá me falando sobre visão, sensacional. Vendo o Felipe fazendo todo o negócio com todo cuidado, do jeito, tô observando tudo. Vai ser único. Talvez amanhã não seria da mesma forma. É sobre isso. Então, quando a gente entende que o relacionamento a gente tá aqui é sobre isso, né? Ele tá vivendo um momento Muito de verdade. sensacional. O tá aqui é um personagem? Podemos chamar de personagem? É um personagem. É um personagem que sobre tem isso. o objetivo de estar aqui sobre agora. isso. Bom, então, nós aqui no Grupo Xnal somos um ecossistema de marketing digital. A nossa missão é ajudar as empresas a romperem a barreira de depender só de indicação ou de ter ali, né, um faturamento limitado e conseguir ir além do que ela já conquistou de faturamento, de posicionamento usando metodologia. E dentro desse ecossistema, a nossa missão é levar a empresa que está nesse momento. Pô, já cresci, a gente tem dois cenários. A empresa que eu cresci, fui bem até aqui na indicação, mas agora eu quero alcançar um novo patamar, um novo canal de aquisição, porque a gente sabe que quem quer uma escala precisa diversificar canais, né? E aí o tráfego pago, hoje BNI, a gente representa tráfego como Xnal, mas você vai trazer um pouquinho mais da visão de Vitor, para ela conseguir ter esse canal, essa visão. E existem aquelas empresas que estão começando, mas já tem um investimento, então não estou começando, não é da sobrevivência, porque a empresa da sobrevivência, quando chega até mim, eu falo, vai para um BNI, vai para uma outra coisa, cresce, fatura com indicação, depois a gente vai para marketing, né? E a gente viveu isso. Quando eu entrei no BNI em 2022, eu não tinha verba para pôr em tráfego. Então, meu canal de aquisição foi indicação. E através disso possibilitou que hoje a gente tem um canal ativo aí para Impulsione, para Vitri, para Xnal de tráfego, que a indicação subsidiou e agora diversifica os canais. Então, quem está começando com a necessidade, recomendação, né, que o Romulo dizendo, vai para indicação, fatura, depois a gente vê. Agora tem as pessoas que eu estou começando, mas já tenho uma verba, eu estou no momento de negócio e eu quero já dar uma partida certa no digital. Então, a gente tem os programas de setup, onde a gente desenha a estratégia inicial, implementa os funis, tanto funil orgânico quanto pago, e ensina ele a rodar sozinho, ou o próprio empresário, ou alguém da equipe. Então a gente implementa a metodologia para ele poder rodar. E tem as que a gente vai ser a equipe de marketing digital ali, mensal. Então a gente desenvolveu esse canal, a gente chamava antes de consultoria, mas não é mais uma consultoria. Porque a gente entendeu que na consultoria, o que acontecia? Ele tinha que pôr a mão na massa na implementação. E aí ficava muito difícil, porque a gente tinha que ensinar ele a aplicar. Então agora a gente aplica o setup mesmo, implementa,
bota para rodar, otimiza depois de um tempo, de 7 dias ali para ver como fluiu. Depois de validou, sente e fala, ó, tá implementado, teu funil tá assim, agora para você seguir você vai olhar para isso, isso e isso. E aí ainda tem, né, dentro da metodologia da Impulsione, a gente entrega o curso gravado com todo o método para ele poder ter essa visão. Então a gente fez isso para gerar acesso para quem tá começando, e que não consegue ter a assessoria ali implementada, mas que quer ter a metodologia aí que já tá validada. A gente tá aí com como grupo, mais de 200 empresas validadas, né, com a otimização, com essa visão. 100 milhões faturados pelo digital através do nosso canal e crescendo, né, e evoluindo. E eu acho que até quando a gente estava conversando, estava falando vendo a importância do BNI, né? Sempre trago isso para a mesa. Eu entrei em 2022 no BNI num momento que a gente estava ali muito na inflexão, a empresa não rompia, estava muito desafiador. Entrei no BNI, muitas coisas começaram a acontecer, parcerias, na época a Érica apoiou muito a gente, porque a gente entrou fazendo o tráfego da Duemi, foi um momento muito importante pra gente, aquela parceria pra gente conquistar case, pra gerar faturamento. Tempo depois, nichamos pra Impulsione Oficinas, porque a gente atendia um centro automotivo e uma funilaria, então nichamos uma perna nossa, e depois de um tempo viramos sócios eu e o Fê dentro do pilar da VIC, né? Então, quando alguém fala, nossa, o BNI não tá dando resultado, é espantoso. Porque pra mim deu ROI, tipo, 2 meses de BNI começou a dar ROI. Então é muito do teu posicionamento, da tua narrativa, da tua estratégia, né? Também depois de, sei lá, nem 4, 5, sei lá, 6 meses estava como presidente, o presidente não, vice-presidente, né? Junto com a Flá era a presidente ou a vice. Então você tem que trabalhar, né? De forma intencional. E a coisa, ela vai acontecendo. E entender que a gente tem momentos, picos, que nem... Eu vinha de um tempo que eu não tava tão focada, porque eu tava arrumando muito a base para a próxima geração de crescimento. E aí agora na estratégia, eu tô retomando mais de uma visão. E a gente tava conversando, pô, quantas vezes fiz rodada de 1 a 1? Fazendo porque eu tinha que fazer. Cumprindo tabela. E ok, no começo você tem que fazer isso. Mas depois quando você entende que tem algo muito maior por trás, você consegue fazer de uma forma diferente. Tipo, pô, vocês visitam outros grupos. Isso é uma estratégia que eu preciso fazer, só que preciso priorizar na agenda. Porque você não vai só, vamos fazer 1 a 1, que nem tem meu WhatsApp aqui, tem uns 3 pessoas de BNI me chamando pra fazer 1 a 1. Gente, tipo, é difícil você priorizar sem entender, você não consegue sentar com todo mundo. E o momento que você tá. Exato. Mas você usar a estratégia certa, de conectar, pô, aquela pessoa realmente importante no negócio, eu vou visitar o grupo dela, vou me conectar com ela lá, vou agregar valor pra ela lá, e aí eu faço nosso pedido de 1 a 1. Então eu vejo que o BNI ele vai possibilitando camadas de nível estratégico pra gente, né? Ari, você me permite falar uma coisa? Claro. Eu estou também aprendendo muito sobre o BNI. Esse ano eu tinha colocado que ia ser uma das minhas prioridades, mas já entendi que vou ter que esperar um pouquinho mais. Mas eu acho que só um pouco dessa sua fala talvez seja uma visão que eu estou aprendendo. Eu acho que tem um caminho contrário para ser feito. Acho que às vezes as pessoas não vai fazer sentido no primeiro momento. Porque o BNI ele é tão surpreendente nesse sentido que às vezes você olha para a pessoa de forma estratégica e você fala assim, putz, essa pessoa, sei lá, o estilo do negócio dela, né? Sei lá, é uma pessoa de marketing, não, é tipo uma publicidade. Mas, cara, tem coisas do BNI que vem assim tão aleatoriamente. E eu acho que às vezes é uma questão de... Não é você enxergar uma possibilidade e desenvolver. É uma questão de você criar a possibilidade. O BNI é uma coisa que eu aprendi muito com o Rod e com o Márcio. Se você for olhar para o que você olha e fala, putz, o negócio desse cara é estratégico, óbvio que tem, que nem a Érica, vocês são muito estratégicas para mim. Só que tem coisas do BNI que vem coisas assim, o Rod, velho. Entendeu? Assim, vem de coisas que você fala, não, um artista plástico não é uma estratégia pra mim. Negócio. E não é. Porque assim, você precisa, é o que o Rod falou, você precisa ser visto, cara. E aí vai ser um dentista que vai te indicar porque ele atende muito empresário. Então eu acho que existe um caminho contrário, mas de qualquer forma, ele demanda estratégia e foco. De qualquer forma. Mas é por exemplo, que nem... Vamos supor, eu tô com uma dificuldade de agenda. A estratégia de rodadas
Às vezes é ficar num grupo. É um grupo. A rodada coletiva é uma forma, porque Muito legal. eu estava com uma lista de Muito gente legal. devendo 1 a 1. Muito legal. Eu falei, cara, se eu for fazer 1 a 1 com todo mundo aqui, vai demorar 1 ano pra conseguir difícil. todo mundo. É o que a gente tava fazendo depois da reunião, que eu ainda te falei, né? Depois da reunião eu vou começar a ir nos lugares, porque eu já tô ali, já tô na mentalidade de BNI. E, cara, pra mim tá sendo muito legal. E aí eu falei, pô, aqui a gente reúne, encontra, troca. Mas aí, por exemplo, eu não sei, também é um pouco do momento, eu acredito. Tem 3, 4 pessoas me chamando aqui pra fazer 1 a 1. Só que eu tenho uma galera do meu próprio grupo de evento. Aí você tem que botar na ponta, porque o meu tempo é 1. Não, é isso, é E aí, estratégico. por exemplo, pra hoje, eu comecei às 8h15, tive um checkpoint, depois tive reunião com a equipe, depois tive 2 reuniões de sócios, depois eu tive reunião com a equipe comercial, depois fui acompanhar. Tipo assim, você tem tanta coisa num dia, e aí você fala assim, cara, qual É difícil entender quem é a pessoa. Estrategicamente, entendendo que você tem um espaço maravilhoso. Isso já é um passo à frente, né? Tem muita gente que ainda tá sem um espaço próximo. As pessoas do APC têm, às vezes, dificuldade de se deslocar para outros lugares, que é normal, devido a muita atividade, muito regional, como você falou. Eu enxerguei isso logo no começo. No entanto, eu ia trazer a Hot 7 aqui para o ABC, só que eu pensei, poxa, lá eu tenho um público e aqui tá funcionando. Não é todo mundo que eu consigo levar lá, mas quem vai com intenção, não falo de compra, mas de conhecer o negócio. Tendo espaço ainda no ABC, a probabilidade de alguém vir aqui é muito grande. Dentro de todo o período lotado de atividade, tenha meia hora, 45 minutos, se você conseguir marcar isso para que venha dentro do teu aquário, para quem vem, com certeza a pessoa está com muito interesse em te conhecer. Isso já é um filtro natural. Sim, e a probabilidade de a pessoa vir é muito grande. Olha o espaço maravilhoso que você tem. Você tem que usar também o espaço a favor, fora todo o conteúdo, fora toda a logística, né? A administração ajuda muito, pelo menos para mim. Claro. Né? Ter o ateliê fez muito sentido. Exemplo, eu poderia produzir de casa, na minha varanda, poderia me limitar a algumas coisas, mas daria para eu Às produzir. vezes até mais econômico. Sim, né? a galera fala, Tempo, você paga grana, estacionamento, gasolina, etc. É um valor investido, mas retorna. Por quê? Eu tenho um espaço para receber pessoas. Como eu faria aquela exposição que eu fiz ontem? Poderia alugar um lugar, mas não teria a atmosfera Hot 7. Não teria o espaço, não teria, sei lá, o modo que eu recebo, o quadrinho ali, do jeito que é para ficar. Né? E você tá no teu espaço, já tem. É sobre isso. Porque é um passo além. Você trazendo pro teu aquário, vai vir quem realmente quer conhecer. Vai arrumar um tempinho. Não, tô dando uma esticadinha aí. Vai lá, vai ficar meia horinha, que seja. Galera, eu tô apertada. Pode ser meia horinha? Dá um pulinho aqui, a gente toma um café, bate um papo, 1 horinha ali do dia. Aí vai vindo, vai criando relacionamento. As pessoas vão conhecendo o espaço, vai fazendo conteúdo. Casa, né? Flávia Mardegan, best-seller na Alemanha. Me apresentou pro Fernando Seabra. Ela que me colocou naquele trabalho de Santos, o cara é a maior importadora de tapete hoje, foi um trabalho maravilhoso. Sua cliente, ela leva a galera pro escritório dela, porque lá tá o logo, as pessoas vão conhecer, vai ter aquele bate-papo. O tempo dela é curto, às vezes é difícil de deslocar, mas a galera vai lá no aquário também. Com um espaço maravilhoso, todo mundo tem que ver. Esse é, sei lá, pelo menos pra mim funciona. Eu vejo pessoas que têm esse espaço, acabam usando de uma certa forma, né? Talvez possa ser um caminho que possa ajudar. Porque já faz um filtro natural. Porque coisas pra fazer, você vai ter cada vez mais. Quanto mais crescer, maior o alvo, esquece. Não vai ter assim o melhor momento, agora tô tranquilo, a galera tem que coordenar. Não, você vai pôr a mão na massa. Ela vai saber, né? Você não vai estar consciente, você vai estar com duas funções. E aí vai indo. Você nunca vai ter o melhor momento. Talvez, nesse momento, o conteúdo que eu tava passando pra esse não faz sentido, porque rolou muitas coisas de bastidores aqui, que só quem tá aqui viveu, né? Foi incrível. Muito obrigada, foi assim uma troca espetacular, aprendi demais com vocês aqui, vou para outro nível de networking de BNI e pra gente fechar, porque valeu a pena esse momento. Bom, eu acho que o meu objetivo foi atingido com sucesso, né? A gente tem a oportunidade de acessar outras mentalidades que muito generosamente contribuem, né? Abrem ali a sua caixa de Pandora, né? O seu conhecimento, o seu aprendizado de anos. Talvez eu precisaria de ler 10 livros, assistir, 20 podcasts, ou ficar mais 1 ano no BNI para aprender o que eu aprendi em 2 horas aqui, com a generosidade de vocês, que compartilharam, né, a jornada até aqui. Então, meu objetivo foi atingido com sucesso. Muito bom.
Pra você, amigo. Eu quero aprender a falar igual a Flávia, me expressar igual nossa amiga Ari, que é ser tão técnico, objetivo igual você, Felipe. Pra mim foi um prazer gigante estar aqui. Aprendi bastante também, né? Já tô saindo com outra mentalidade, outros insights. Algumas coisas que estavam meio espalhadas aqui nas caixinhas já tá se organizando devido ao nosso bate-papo. E até algumas decisões que eu queria tomar sobre network já tá mudando o rumo depois hoje da conversa. Então vale muito a pena essa troca. Obrigado por me receber, obrigado por me escutarem. Porque eu falei demais, mas foi um prazer, tô hiper à vontade. Foi muito bom, muito obrigado. Imagina, foi bom demais. E, na verdade, ensinou muito, assim, né? Eu e a Flá, a gente já se conhece mais tempo, tivemos momentos bem juntinhas. Rod, a gente se conhece, mas esse nível de profundidade tem sido novo. E foi uma aula, né? Uma aula com uma visão de resumo, assim, o que eu levo de hoje, como independente de qual é o seu segmento de negócio, a sua mentalidade tem que ser de empresário. Porque senão você vai estar apaixonado, olhando para as coisas que você gosta de fazer e não para o que você tem que fazer. E o quanto o nível de network do BNI tem várias camadas que a gente precisa se aprofundar com estratégia, né, e com visão, e que o resultado depende da intencionalidade que você vai colocar ali naquela estratégia. Muito bom. Top, Fê? Animal. Eu me surpreendi demais com o Rodney. Quem olha pra esse homem aqui, ó, nem imagina. Não, mas os 12. De mão pintada de azul. Desculpa, não sabia que ia ser tão legal assim, me perdoa. Quem olha pra esse cara Não nem sabia imagina que que não já vai fique. aprender tanto. A Flávia, ela já transparece, né? Que, né, ó, toda elegante e tal. Cara, aprendi muito sobre network, sobre estratégia de negócio, como você consegue utilizar o BNI de outras formas, que, cara, eu nunca parei pra refletir sobre isso. Eu tenho 8 anos de BNI, eu já tive algumas estratégias que me fizeram crescer muito, tive diversas transições de carreira dentro do BNI, mas, cara, a forma como o Rodney me apresentou estrategicamente utilizar um grupo de networking é porque esse cara é um networking, assim, voraz. Ele, inclusive, spoilers aqui, disse ele que vai... Não vou falar, não fica tranquilo. Mas tem um spoiler que a gente pode dar. pode Fê. falar, Não vou pode contar. falar, pode falar, não tem Amanhã, problema. a gente quando tá for fazendo. pro ar, já vai estar atrasado. Talvez, É no nosso próximo. novo presidente. Rodney, nosso novo presidente, vai lançar um livro sobre network. Então, o cara, assim, ele é realmente muito bom. Fora da caixa. O que eu aprendi hoje sobre como ser estratégico em fazer networking, pra mim, já super valeu. E, cara, quando você tá rodeado de empresários que fazem sucesso dentro do seu próprio segmento, e você ouve, tem a humildade, que a gente foi falar aqui sobre humildade, deixa o seu orgulho de lado para ouvir a opinião dos outros e ver como você pode agregar a opinião dele dentro do seu negócio, você cresce. Então, cresci muito com a Flávia, cresci muito com o Rodney. E vou levar esse dia pro meu coração. Incrível, incrível. Obrigado, bom de tinta. Tem um monte de tesouro e tem um monte de tinta. E ainda se divertindo, né, Nossa, gente? que prazer estar aqui, de Que verdade. leve. A Muito gente obrigado. passou, sei lá,